Muito boa noite a todos, muito obrigado pela presença importantíssima de cada um dos senhores e de cada uma das senhoras. A solenidade de entrega dos títulos de protetor de animais do ano e protetor de animais homenageado do ano. Para tanto, eu convido para assumir a presidência desta sessão o presidente desta casa, o vereador Lucão Fernandes. Convido também para a mesa de honra e autoridades Mariel Olmo, secretário municipal de Serviços Públicos, representando o prefeito Ayrton Garcia. O nosso convite para Maria Alice Macedo, defensora pública da Coordenação Regional da Defensoria Pública do Estado de São Paulo. A doutora Ariadne Leopoldino Margarido, presidente da OAB São Carlos. A 30ª. Também convido Ivone Manente Zanquim, vice-presidente da Associação Comercial e Industrial de São Carlos. E Fernando Manhane, diretor do Departamento de Defesa de Animais, junto à Prefeitura Municipal de São Carlos. Aproveito para registrar que o vereador Robertinho Mori justifica sua ausência por motivo de trabalho e envia os cumprimentos aos homenageados. Peço à vereadora Laíde das Graças Simões para que conduza até os lugares de honra junto à mesa de autoridades os homenageados desta noite: Sônia Regina Biagio Rocha, protetora de animais do ano, e Enio Malachini, protetor de animais homenageado do ano. Na sequência, a execução do hino nacional brasileiro e o hino a São Carlos.
sonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó Pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, o lábaro com as letras estrelado, erguindo o verde louro desta flâmula, mas no futuro e glória no passado, as sedes da justiça clama forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte, terra adorada, entre outras mil és do Brasil, ó Pátria amada, dos filhos deste sol és mãe gentil, Pátria amada, Brasil. Cidade, sorriso de São Paulo, esmeralda querida, catedral onde rezam cantando a cultura e o labor, sua vida. Estendida em outeiros altivos, coros cantes ao brilho do sol, és ao tempo presépio e palácio, onde mora da graça ao crisol. Se o Gregório murmura em surdina uma prece mimosa a teus pés, lá bem alto as escolas derramam como bênçãos de Deus em revés. Cidade, sorriso de São Paulo, esmeralda querida, catedral onde rezam cantando a cultura e o labor, sua vida. Se o excelso jesuíno és a glória, do botelho a maior emoção, tu acolhes aos dois no aconchego do teu grande e fiel coração, e caminha soberba e pujante, vai subindo e crescendo gentil. Teu destino é de todo paulista, pude amar e servir o Brasil. Com a palavra, o presidente desta casa e desta sessão, vereador Lucão Fernandes. Muito boa noite a todos. Dizer que é uma grande satisfação tê-los conosco. Quero cumprimentar inicialmente Maria Omo, secretária municipal de Serviços Públicos, representando o prefeito Ayrton Garcia, doutora Maria Alice Macedo, defensora pública, representando a coordenação regional da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, Ivone Manente Zanquim, vice-presidente da CISC, Fernando Magnani, diretor do Departamento de Defesa Animal da Prefeitura Municipal de São Carlos, e a nossa guardiã-mor, essa pessoa magnífica, junto com a doutora Maria Alice, que são as nossas guardiãs lá da ordem, uma da Defensoria, a doutora Ariadne, presidente da Ordem
dos advogados no Brasil, no equilíbrio da justiça, tentando manter o equilíbrio, né, doutor? Lutando em defesa da igualdade da nossa população. Quero cumprimentar também Sônia Regina Biagio Rocha, protetora de animais do ano, e o senhor Enio Malachini, protetor de animais homenageado do ano. Damos início a esta primeira sessão solene, que eu tenho o prazer de estar presidindo, comemorativa ao Dia do Protetor de Animais, prevista na Lei Municipal 19.103, de autoria da nobre vereadora Laide Simões, seguramente a mais destacada ativista da causa de proteção de animais em nosso município. Com muita honra, recebemos a professora Sônia Regina Biagio Rocha e o senhor Enio Malachini, dignos homenageados com os títulos de protetora e de protetor de animais do ano de 2019. Em nome da comunidade são carlense, manifestamos gratidão a esses voluntários, pessoas dedicadas a garantir que os animais indefesos tenham a proteção e o carinho que merecem. Trabalho que merece contar com apoio incondicional de toda a sociedade. Neste ensejo, eu quero destacar o empenho da vereadora Laide Simões, minha colega de partido, há mais de 3 décadas atuante nesta área. Laide comprova a força transformadora de um ideal. A luta infatigável do início, a conquista da sessão da UIPA em São Carlos e a eleição como vereadora nesta casa. Um longo caminho que resultou em leis municipais, em políticas públicas e uma nova realidade no atendimento à proteção aos animais em São Carlos. Se a estrutura avançou muito, isso se deve ao trabalho da minha amiga Laide, que soube buscar apoio, soube multiplicar suas ações. E hoje, ao lado dos homenageados no Dia do Protetor dos Animais, Laide merece as nossas felicitações e o melhor agradecimento. E nesse instante, eu quero convidá-la para que faça uso da palavra como orador oficial desta solenidade para se pronunciar em nome deste poder legislativo. Boa noite, vereador Lucão Fernandes, presidente desta casa, presidindo essa sessão nessa noite, a todos os componentes da mesa já mencionados, aos homenageados desta noite, senhor Enio, a Sônia, familiares, senhoras e senhores da causa animal aqui presente, amigos dos homenageados desta noite, sejam todos muito bem-vindos. Todas as coisas da criação são filhos do Pai e irmãos do homem. Deus quer que ajudemos aos animais, se necessitam de ajuda. Toda criatura em desgraça tem o mesmo direito a ser protegido. A frase de São Francisco de Assis, celebrado nesse dia 4 de outubro, traduz o espírito dessa solenidade tão significativa para todas as pessoas dedicadas à causa da proteção aos animais. Com muita justiça, prestamos homenagens à professora Sônia Regina Biagio Rocha, protetora de animais do ano, e ao senhor Enio Malachini, o protetor de animais homenageado do ano. Ambos merecedores do melhor reconhecimento da comunidade são carlense, pela dedicação em prol da melhoria da saúde pública e da proteção dos direitos dos animais. Para mim, esta é uma ocasião muitíssimo especial, pois pela primeira vez nesta Casa de Leis se realiza um evento oficial comemorativo ao Dia do Protetor de Animais. Tive a honra de propor a edição da Lei Municipal número 19.103,
instituindo esse reconhecimento aos protetores de animais e, ao mesmo tempo, buscando conscientizar a população da importância do trabalho realizado por eles. Um trabalho diretamente relacionado à construção de uma sociedade melhor e mais evoluída. A criação do Dia do Protetor de Animais objetiva também fazer com que mais pessoas se sensibilizem com a causa animal e colaborem, seja se tornando um protetor de animais ou realizando doações para essas pessoas ou entidades sem fins lucrativos que desenvolvem tais atividades. Peço licença a todos aqui presentes para fazer um relato pessoal, um testemunho revelador da emoção que me acompanha nesta noite. Há mais de 30 anos, olhando exemplos que minha mãe oferecia, eu resolvi ajudá-la em uma missão que, mesmo sem perceber, ela executava de maneira natural, sempre com muito amor e dedicação. Foram muitas as histórias, inúmeras as vezes em que ela demonstrou compaixão com a vida de seres com os quais, então, muito pouco se preocupavam. Desde soltar animais, da captura das chamadas carrocinhas, até decidir realizar nossa viagem de mudança de São Paulo para São Carlos no caminhão, pois era onde viriam os animais. Esses exemplos moldaram meu caráter, de modo que, quando me dei conta, estava eu amplificando as ações de minha mãe e tomando como missão de vida cuidar do maior número de animais necessitados que eu pudesse atender. Éramos poucos assim, taxados de loucos, sem ocupação e tantos outros adjetivos que não vale nem a pena mencionar, mas que doíam muito, uma vez que apenas desejávamos acabar com o sofrimento de muitos animais. Dia após dia, a nossa sensibilidade aumentava. Víamos o que ninguém via, sentíamos o que ninguém parecia sentir. Assim, os problemas só aumentavam. Os tempos eram outros. Muitos animais sofriam nas ruas. Sarna pelo corpo todo, tumores, fraqueza, magreza, doenças virais e atropelamentos. E eles morriam ali, invisíveis para a sociedade, mas trazendo muita dor para alguns de nós. A visão do poder público até então era de que esses animais apenas transmitiam doenças. Portanto, na opinião deles, mereciam a morte, após serem capturados pela carrocinha, muito comum em todas as cidades. Em São Carlos não era diferente. Aqui eram capturados e levados para um trágico final por afogamento. Poucos sabiam, poucos se interessavam em saber, poucos se importavam. Assim, de auxílio em auxílio, depois de pedidos de ajuda de algumas pessoas para seus animais, de resgate em resgate, minha vida passa a ser buscar a melhoria para cada um deles. No caminho, muitos se aproximavam para trazer mais e mais problemas. Outros, poucos, se compadeciam e tentavam ajudar a minimizar as dificuldades. Com esses, nós podíamos desabafar e juntar forças para cada batalha do dia a dia. Com esses, buscamos em São Paulo a seção da primeira entidade de proteção de nossa cidade, a UIPA Seção São Carlos. Com ela, iniciamos nossa primeira grande batalha, que era acabar com o extermínio de animais por afogamento. E conseguimos. A partir daí, os animais que não mais eram descartados precisavam de um acolhimento. E como se daria isso? Era só o início de uma questão que demonstrava a necessidade da criação de uma política pública que buscasse solucionar essa situação. Nosso pequeno grupo de pessoas que se preocupavam com a causa não queria só apresentar um problema, e sim propor soluções. E lá fomos nós,
cuidar voluntariamente de cada animal resgatado pelo poder público, preparando a alimentação, limpando as áreas adaptadas para abrigo, realizando rifas e pedágios para angariar fundos e tentar dar um atendimento digno. A cada novo prefeito, a cada nova gestão, buscávamos uma pequena melhoria nas instalações, na condução, no trato ou qualquer ganho que ajudasse esses animais. Tempos muito difíceis, de muita luta, mas nos sentíamos retribuídos a cada vida que salvávamos. Sem saber o que era política, seguindo a orientação de muitos cidadãos que eu atendia e que entendiam ser possível ampliar o que já fazia, resolvi sair candidata a vereadora. A protetora de animais veio bem antes da política. Em minha segunda candidatura, fui eleita. Da alegria da eleição, da ideia de que seria possível conseguir melhorar, do orgulho de minha mãe com essa conquista, sobreveio, antes mesmo de iniciar o primeiro mandato, a tristeza do falecimento inesperado dela. O motivo de minha inspiração, de minha dedicação exclusiva aos animais, partia sem poder ver o início desses novos tempos. A dor se fazia acompanhar do desejo, uma necessidade mesmo, de cumprir o que ela desejou. Agora, a louca, desocupada, se tornava uma autoridade municipal. E como todos que ali estavam, teria direito de falar e colocar a voz dos animais em discussões importantes de nosso município. A partir de então, foram criados programas de atendimento no âmbito municipal para melhorar as condições de abrigo e cuidados. Criaram-se uma estrutura pública de atendimento aos animais, um setor de fiscalização de maus-tratos, um ambulatório veterinário gratuito que atende a população, um programa de controle populacional para evitar os abandonos e os maus-tratos. Veículos de recolhimento foram comprados, pode até estar quebrada, né, Mariel? Mas elas existem. Rações de qualidade, medicamentos para tratamento, reformas nas estruturas. A criação de um gatil municipal, de um setor para atender dignamente animais de grande porte, dentre tantas outras conquistas. Graças a isso, hoje São Carlos tem um departamento dentro da estrutura organizacional voltado exclusivamente a discutir ações e bem-estar, cuidados, defesa e controle dos animais. São Carlos tornou-se um exemplo. Lógico que os problemas não se cessaram, pois enquanto houver um ser humano capaz de fazer o mal, os problemas não deixarão de existir. Mas hoje podemos considerar como dias melhores. Existem políticas públicas de atenção aos animais, existem mais pessoas que enxergam essa problemática e batalham por ela, as pessoas se mostram mais sensíveis e a conscientização amplia a cada dia. Mas não devemos parar. É necessária a manutenção e a ampliação dessas ações para chegarmos a um patamar aceitável. Eu quero, nesse instante, reconhecer e agradecer a todos que trabalharam para que chegássemos ao dia de hoje. Então, dentre tantos segmentos homenageados por esta Câmara, nada mais justo que enaltecer a atuação de pessoas que, assim como minha mãe, no anonimato e sem nenhum retorno, muitas vezes dispondo de seus próprios recursos, contraindo dívidas e preocupações, se dispõe a dedicar muito de sua vida para garantir que os animais necessitados tenham cuidado e carinho. O protetor de animais atua muitas vezes de forma independente, ou se agrupa com outros que compartilham da mesma sensibilidade em busca de atender cada vez mais animais que precisam. Resgatam e levam para suas casas ou abrigos, temporários ou não, e batalham
arduamente para encontrar alguém que dê para aquele animal o amor que lhe foi negado por outrem. Outros atuam por uma resolução desses problemas, seja na conscientização das pessoas para os cuidados básicos e repressão aos maus tratos, seja nos trabalhos de castrações que objetivam o controle populacional de animais. Hoje, recebemos nesta Câmara Municipal 2 dignos exemplos dessas pessoas, representantes de muitas outras que escolheram preencher seus corações com ações de bondade e amor para com os animais. A professora Sônia Regina Biagio Rocha, a protetora de animais do ano, docente do Departamento de Química da Universidade Federal de São Carlos, sempre atuou na área de proteção aos animais de maneira muito discreta. Porém, alcançou e alcança resultados práticos importantíssimos. Com sua sensibilidade diferenciada, procura colaborar com diversos grupos protetores independentes ou mesmo nos casos que chegam até ela por mídias sociais. Centrada, racional e naturalmente motivadora, a professora Sônia teve participação importante na formação da entidade de proteção animal, ASF Arca de São Francisco. Entidade que começou a atuar em nossa cidade no ano de 2001 e já ultrapassou o número de 40.000 animais castrados desde sua fundação. Sônia sempre fez parte da diretoria da associação, sendo presidente em algumas exitosas gestões. Uma de suas mais importantes ações em prol dos animais foi a criação da Comissão de Proteção aos Animais no campus da UFSCar. Fundada em 1969, a Universidade Federal de São Carlos sempre sentiu o problema recorrente de animais abandonados ou perdidos no campus, reflexo do que também ocorre no município e na região. Era frequente o surgimento na calada da noite e em diferentes pontos do campus de caixinhas de papelão com filhotes de gatos ou de cachorrinhos, quando não de animais idosos, cegos, doentes ou gravemente feridos. Voluntários, de forma independente, procuravam ajudar como podiam, com recursos próprios, a amenizar a situação de abandono e de sofrimento desses animais. No entanto, somente em 1997, houve uma iniciativa da instituição para enfrentar o problema de forma organizada. A primeira reunião ocorreu no dia 23 de julho daquele ano, em uma ação conjunta da Prefeitura Universitária e a Coordenadoria Especial do Meio Ambiente, juntamente com entidades não governamentais, como a UIPA, Seção São Carlos, e uma comissão pró-Associação de Veterinários de São Carlos. Dessa reunião, nasceu um grupo informal de voluntários denominado Comissão de Cuidados e Controle dos Animais do Campus, cuja filosofia era que a universidade tem o dever de buscar soluções humanitárias para o problema do abandono de animais e servir de exemplo para a comunidade. Assim, a professora Sônia Biagio foi escolhida para coordenar a comissão composta por professores, técnicos administrativos, alunos de graduação e pós-graduação da UFSCar. Essa comissão reunia-se informal e espontaneamente para analisar e encaminhar propostas de solução para o problema da presença e do abandono de animais domésticos no campus. Como primeiras medidas adotadas, foram realizados o cadastramento de todos os animais que viviam no campus, vacinação, castração de machos e fêmeas e o máximo possível de encaminhamento para adoções. Na época, os médicos veterinários, Romeu Casale e Nelson Lazzarini,
se dispuseram a fazer castrações e vacinações a preços bastante reduzidos para esse projeto da comissão, com muita dificuldade para se justificar o uso de verbas institucionais. A maior parte dos trabalhos da comissão era, e ainda é, financiada pelos próprios voluntários, a título de pagamento de ração, vacinas, remédios para parasitas internos e externos, despesas com atendimento veterinário e encaminhamento de animais. Numa época em que não havia as facilidades da internet e das mídias sociais, o trabalho era árduo e as várias campanhas foram feitas com folders, cartazes, anúncios em jornais, dentro e fora da UFSCar, para conscientizar a comunidade universitária e a população da cidade quanto à posse responsável dos animais e a divulgação de animais para adoção. Com a Fundação da Arca de São Francisco, estabeleceu-se uma parceria entre esta ONG e a Comissão de Controle e Cuidado aos Animais do campus, UFSCar, sendo as principais ações as castrações a baixo custo ou mesmo gratuitas e o abrigo e encaminhamento para adoção de alguns dos animais que iam surgindo no campus. Nesse meio tempo, o amplo programa de castração da Arca de São Francisco e o maior apoio à saúde dos animais pela Prefeitura Municipal, somados a uma maior conscientização sobre os cuidados e posse responsável pela população em geral, fizeram com que a questão do abandono dos animais no campus fosse sensivelmente diminuída, mas, infelizmente, não erradicada. A Comissão de Proteção aos Animais do campus da UFSCar segue com sua luta para dar suporte aos animais que lá se encontram e para dar continuidade a uma metodologia de trabalho de proteção que pode servir de exemplo para outras universidades e instituições públicas com grandes áreas e alta circulação de pessoas. Apesar da constante entrada e saída de voluntários, membros dessa comissão, devido a aposentadorias ou conclusões de cursos, ela se mantém atuante até hoje, graças a um esforço conjunto de seus participantes, dá continuidade ao trabalho de equipe e renova suas ações com as novas tecnologias de divulgação. Além da professora Sônia, os também membros fundadores, professor Nivaldo Nali e a secretária de pós-graduação, Cristina Mota, desempenharam um papel importante para a continuidade dos trabalhos da comissão e continuam ativos até a presente data. Sob sua coordenação, essa comissão provou a continua a provar que é possível realizar um trabalho adequado, que enfrente os problemas de animais errantes nos campos de universidades, mas de forma humanitária, com amor e respeito aos animais que não têm culpa de estar nessa situação de abandono e sofrimento. Professora Sônia Regina Biagio Rocha, protetora de animais do ano, é a atual presidente da entidade Arca de São Francisco, eleita por aclamação em julho de 2019 para uma gestão de 4 anos. Período que certamente será de ampliação dos números de animais atendidos e de melhorias para os diversos animais atendidos pela associação e pela comissão da Universidade Federal. Ao parabenizá-la, felicito igualmente o senhor Enio Malachini, escolhido protetor de animais homenageado do ano. São carlense, nascido em 16 de janeiro de 1937, Enio Malachini estudou e posteriormente trabalhou no escritório das Indústrias Pereira Lopes. Passou em um concurso público para a Polícia Rodoviária
e foi trabalhar na cidade de Araraquara. 2 anos depois, se mudou para São Paulo, onde fez 2 anos de faculdade de Direito. Não conseguiu terminar os estudos e, no final dos anos 60, por motivos pessoais, deixou a Polícia Rodoviária e foi trabalhar com vendas de embalagens, atuando novamente na região de São Carlos. Nessa época, já sentia grande empatia pela vida dos animais e procurava ajudar com comida e cuidados alguns animais que via pelas ruas. Em 1979, até por estar trabalhando muito nas cidades da região, Sr. Enio resolve comprar um terreno em São Carlos e voltar a morar em nossa cidade. Desde então, foi contratado para trabalhar na São Carlos S.A. Indústria de Papel e Embalagens, como vendedor. Percorria várias cidades da região e sua compaixão aos animais só aumentava. Nas viagens a trabalho, seus olhos quase sempre avistavam um animalzinho sofrendo nas ruas e sua atitude imediata era buscar uma forma de minimizar os problemas, muitas vezes abrigando o animal em seu carro e trazendo para sua casa. Nessa época, eram poucos e, com sua dedicação, encontrava lar para eles. Mas esse número só ia aumentando. E viagens após viagens, pedidos após pedidos, alguns foram ficando em sua casa e necessitando dos seus cuidados. A dificuldade de manutenção ia crescendo. Não havia locais disponíveis e o Sr. Enio já se via obrigado a pegar em caçambas materiais descartados e outros materiais de construção para improvisar canis e locais para abrigar e manter os animais que estavam sob seus cuidados. A alimentação já era também uma dificuldade, devido ao cada vez maior número de animais que não tinham para onde ir. Ele já não tinha condições de manter a todos, mas seu coração não o permitia deixar para trás qualquer animal que precisasse de sua ajuda. O jeito era improvisar e buscar métodos e maneiras de conseguir dar conta da missão que ele escolheu realizar. Nas viagens que fazia pela região, conseguia comprar por valores bem mais acessíveis arroz que as empresas não poderiam colocar à venda, além de pés de frango, que moídos e misturados serviam de alimento para os animais. Em um desses preparos, ao moer os ossos, um estilhaço acertou seu olho direito, o fazendo perder a visão desse olho. Mais uma vez, da dificuldade, ele transformou em oportunidade. Sr. Enio tinha um seguro, e esse acidente o fez receber uma quantia de R$60 mil. O dinheiro foi bem-vindo e sua decisão foi utilizá-lo não só para se manter, mas também para melhorar as instalações e condições de abrigo de seus verdadeiros amigos. E foi isso que fez. Pensou nas vidas que estavam sob sua responsabilidade e usou o dinheiro para garantir essa melhoria. Seu trabalho tomava cada vez uma maior proporção. As pessoas já pediam sua ajuda e dedicava parte de seu tempo para ver as situações que lhe passavam. Outras pessoas de más índoles abandonavam animais em sua propriedade, amarravam no portão, deixavam caixas de filhotes, o que só aumentava o problema. Assim, nem o valor do seguro foi o suficiente. Ele então decidiu vender outro imóvel que tinha para novamente usar os valores com o tratamento, manutenção e novas reformas que o abrigo necessitava. Sr. Enio chegou a atuar como delegado da UIPA de São Paulo, que era a seção de São Carlos, por sinal, quando eu o conheci. Em 1990, ele havia socorrido um cão atropelado na estrada.
viajando a trabalho e pediu ajuda para o IPA. E aí a gente foi até lá na chácara dele e conheceu o problema. E aí nós começamos a trabalhar junto por um tempo. Hoje, com 82 anos, ainda se dedica a cuidar desses animais. Aposentado, a renda é curta e a complementa trabalhando como vendedor de embalagens. Fato esse cada vez mais complicado com o avançar da idade. Problemas de audição e custeio das viagens. Ainda assim, faz o melhor que pode, porque precisa continuar cuidando dos cerca de 200 animais que ainda são assistidos por ele. Os cuidados são diários, desde limpeza e higienização do abrigo e dos animais, até a arrecadação de alimentos e outros itens para auxiliar nos cuidados, e isso todos os dias do ano, chova ou faça sol. Algumas pessoas, grupos, veterinários e até a imprensa buscam ajudar com ações e campanhas de arrecadações, que sempre são extremamente bem-vindas, mas que nunca será o suficiente para que ele possa descansar de sua missão. O senhor Enio preside uma entidade de proteção aos animais, a Protege, montada para auxiliar na sua busca por ajudas pontuais que consegue receber. Debilitado, ele faz de cada dia uma batalha em prol daqueles que não escolheram estar nessa situação e, enquanto tiver forças, por mínimas que seja, será usada para garantir uma melhor condição de vida para os animais. Tal como os ensinamentos deixados por São Francisco de Assis em sua oração, o senhor Enio nos mostra, na prática, que é melhor consolar do que ser consolado, compreender do que ser compreendido, amar do que ser amado, pois é dando que se recebe. Em sua vida, sem se dar conta, ele seguiu outro dizer do santo protetor dos animais e da natureza. Comece fazendo o que é necessário, depois o que é possível, e de repente você estará fazendo o impossível. Tudo isso o faz merecedor dessa homenagem, representando todos aqueles que, como ele, se dedica incansavelmente a essa nobre missão. Missão muitas vezes ignorada e incompreendida por muitas pessoas, mas que merece esse reconhecimento da sociedade, seja pela questão da saúde pública e principalmente pela demonstração de amor ao próximo, que deveria ser uma constante na humanidade. A atuação da professora Sônia e do senhor Enio demonstram a importância de comemorarmos esta data especial, dia de São Francisco de Assis, que simboliza a defesa dos menos favorecidos e menos lembrados, mas necessitados, e que, por não terem voz, dependem de nós. Mais que uma data, comemoramos as vitórias, a superação de diferenças e dificuldades, o cumprimento da missão de servir e de pensar e olhar para o outro. Ao reconhecer o trabalho de 2 representantes desta nobre causa, cada um com suas peculiaridades, enaltecemos a sua contribuição para o aperfeiçoamento do meio em que vivemos, sua parcela de colaboração para a transformação do comportamento dos seres humanos em relação aos animais. A compaixão para com os animais é, de fato, das mais nobres virtudes da natureza humana. É do filósofo alemão Arthur Schopenhauer a seguinte frase: a compaixão pelos animais está intimamente ligada à bondade de caráter e pode ser seguramente afirmado que quem é cruel com os animais não pode ser um bom homem.
Muito obrigada pela atenção de todos. Eu estou muito emocionada. Não sei nem como que eu consegui falar tudo isso. Muito obrigada a todos e parabéns. Com a palavra, Mariel Olmo, secretária municipal de Serviços Públicos, representando o prefeito Ayrton Garcia. Boa noite, presidente Lucão. Boa noite, vereadora Laide. Boa noite aos homenageados do ano. Todos aqui citados pelo protocolo, todos que estão aqui presentes. É difícil falar depois de tanto que a vereadora nos colocou a importância dessa causa. Eu, como secretário municipal, responsável pelo Departamento de Defesa e Controle dos Animais, aqui junto com o Fernando, que toma a frente do departamento, sabe o quanto é importante a colaboração das ONGs, dos convênios que fazem parte da prefeitura, dessa assistência que é feita em parceria junto ao Poder Executivo e ao Poder Legislativo. Então, esse trabalho, essa homenagem que está sendo feita hoje nessa casa é de grande importância para a Prefeitura Municipal. Nós não conseguimos fazer o trabalho sozinho. Então, a união das pessoas para que cada vez mais esse trabalho seja ampliado, para que a divulgação dos cuidados dos animais seja melhor feita na cidade de São Carlos, para que as melhorias tanto no Parque Ecológico da cidade de São Carlos, tanto no Canil Municipal da Prefeitura, possam ser alcançadas e as pessoas terem esse reconhecimento de que podem contar com a Prefeitura, que podem contar com essas pessoas que fazem esse trabalho tão bonito, tão importante na cidade. E me coloco, como secretário, em nome do prefeito Ayrton Garcia, à disposição de todos aqueles que precisarem contar com os serviços públicos. Então, parabenizo a Laide por esse projeto de lei no dia de hoje, mais uma vez os homenageados que aqui estão, e coloco à disposição os nossos trabalhos para que cada dia mais a Prefeitura possa evoluir nessa causa. Uma boa noite a todos e um bom final de semana. O presidente da Câmara Municipal de São Carlos, vereador Lucão Fernandes, fará a entrega à Sônia do título de protetora de animais do ano, o qual contém os seguintes dizeres. O Legislativo São Carlense, na data em que se comemora o Dia do Protetor de Animais, instituído pela Lei Municipal 19.103/2019, outorga à senhora Sônia Regina Biagio Rocha o título de protetora de animais do ano de 2019. Em reconhecimento às inúmeras ações desenvolvidas pela ilustre cidadã em prol da melhoria da saúde pública e na proteção do direito dos animais. São Carlos, 4 de outubro de 2019, Lucão Fernandes, presidente. Antes de eu fazer a entrega, quebrando o protocolo, de vez em quando eu gosto, viu, doutora Ariadne? Eu vou falar uma coisa para a senhora. Eu tenho animal na minha casa, mas eu fiquei impressionado com o relato feito pela vereadora Laide das Graças Simões, falando dessas duas pessoas que estão recebendo hoje as nossas homenagens, do comprometimento e de tanto amor que tem pelos animais. Eu vou falar a verdade para vocês, eu fiquei muito, mas muito impressionado. Eu quero cumprimentá-lo mais uma vez, quero cumprimentar você, Laide, e queria até fazer um pedido para a população da nossa cidade que mantivesse você aqui. As pessoas que sempre votou para você, que pudesse continuar votando e que seus votos multiplicassem. Não é verdade. Sabe por quê? Faz com o coração. Sabe, eu sei do seu trabalho. Conheço sua casa, sei o empenho que você tem, a dedicação que você tem em defesa desses animais. Então, pessoas como você, que tem uma causa, não pode ficar fora. Amanhã eu posso até estar aqui e fazer defesa disso também, doutora Ariadne. Mas não vou fazer com tanta propriedade, Fernando, com tanto amor, com tanta dedicação, sabe? Pegar um animal, às vezes, doente, colocar dentro do veículo, dentro do carro, levar para casa, cuidar.
Eu poderia fazer talvez uma vez ou duas, mas fazer isso num serviço continuado, não sei nem se essa é a palavra, mas eu fiquei muito impressionado pela dedicação, pelo que vocês fazem, viu, Sônia e seu Enio. E você, minha irmã, você tem que ficar aqui, cuidando, dando suporte, que Deus dê muita saúde, vigor físico, para que você tenha muitos anos de vida para continuar aqui fazendo esse brilhante trabalho. E agora eu quero convidar você para que juntos nós possamos entregar homenagem aos merecidos que estão aqui. Primeiramente, então, o título de protetora dos animais, a Sônia Regina Biagio Rocha. Da mesma forma, o vereador e presidente da Câmara, Lucão Fernandes, mais a vereadora Laíde das Graças Simões, farão a entrega ao senhor Enio do título de protetor de animais homenageado do ano, o qual contém a seguinte inscrição: Legislativo São Carlense, na data em que se comemora o Dia do Protetor de Animais, instituído pela Lei 19.103 de 2019, outorga ao senhor Enio Malachini o título de protetor de animais homenageado do ano 2019. Lucão Fernandes, presidente. Mariel Olmo, secretário municipal de Serviços Públicos, em nome do prefeito municipal Ayrton Garcia, fará a entrega à homenageada Sônia de um livro intitulado Fogo e Vapor, Aspectos da História de São Carlos a partir da ferrovia. Esta obra foi idealizada e produzida pela Fundação para a Memória de São Carlos e acompanha esta obra, um cartão o qual contém os seguintes dizeres: a Prefeitura Municipal de São Carlos homenageia a Sônia Regina Biagio Rocha pelo título de protetora de animais do ano, em reconhecimento às inúmeras ações em prol da melhoria da saúde pública e na proteção dos direitos dos animais. 4 de outubro de 2019, Ayrton Garcia, prefeito municipal. Da mesma forma, Maria Olmo fará a entrega do livro Fogo e Vapor ao homenageado com o título de protetor de animais homenageado do ano, Enio Malachini. Também assina esta homenagem a Ayrton Garcia, prefeito municipal de São Carlos. Ok? Na sequência, e em nome dos protetores de animais de São Carlos, Lara Padilha para a entrega de flores a Sônia Biagio Rocha. Aí está. Muito bem. Uma lembrança também ao senhor Enio Malachini
pelos protetores de animais de São Carlos. Quem faz a entrega, Cláudia Tobias. Ok, muito obrigado. Com a palavra, a protetora de animais do ano, Sônia Regina Biagio Rocha. Ok, obrigada. Não estou acostumada, né, obviamente. Em primeiro lugar, eu gostaria de cumprimentar o senhor vereador, presidente da Câmara Municipal, Lucão Fernandes, né, a nossa querida senhora vereadora Laide Simões e as demais autoridades aqui presentes, as companheiras e os companheiros de luta, as amigas e os amigos que aqui vieram, e o homenageado, o senhor Ennio Malachini, com meu respeito e admiração. Eu quero expressar o meu sincero agradecimento aos colegas protetores que lembraram de mim e me indicaram para receber essa homenagem em comemoração ao Dia do Protetor de Animais do nosso município, no dia de São Francisco de Assis, que é nosso exemplo maior de humanidade e de proteção e respeito à natureza e os animais. O meu agradecimento especial à nossa querida Laide, exemplo de protetora para todos nós, com nosso reconhecimento e admiração, Laide, pelo pioneirismo e trabalho incansável de longa data. Quero, porém, dedicar esta homenagem a minhas companheiras e meus companheiros de luta da Universidade Federal de São Carlos. Muitos aqui presentes, que eu estou olhando aí na plateia, as carinhas, né? Tá a Paula, muito obrigada desde sempre, a Cristina, a Patrícia, a Samara, a Silvana, o Tiago. Me desculpa se eu não estou vendo mais alguém. E de épocas, desde a fundação também da nossa comissão, a nossa querida Lara, que está aí também presente, né? Então, eu estou dedicando essa homenagem a essas pessoas que iniciaram comigo e sempre me motivaram para seguir essa jornada. Com muita dedicação, persistência nos momentos difíceis e um árduo trabalho de equipe, pudemos realizar um número expressivo de ações em prol do bem-estar dos animais no campus universitário e em nossa cidade. Quiséramos deixar como legado um exemplo de como uma instituição de ensino superior, onde circula um número grande de pessoas com interesses variados e às vezes conflitantes, pode sim tratar de forma humanitária a questão dos animais. E, para encerrar, não pretendo fazer discurso, gostaria de contar a vocês um de meus sonhos, que num futuro próximo não fosse mais necessária a figura de protetor ou protetora de animais. O que será possível se cada ser humano souber praticar os atos de amor, respeito e compaixão a todos os animais que dividem conosco este planeta. Muito obrigada por terem vindo prestigiar essas homenagens. Boa noite.
Com a palavra, o protetor de animais homenageado do ano, Enio Malachini. Boa noite a todos. Eu agradeço a vereadora Laide por ter me indicado para representar todos os protetores dos animais. Agradeço as pessoas que me ajudam a ajudar os animais, que são muitas pessoas. Algumas estão aqui, inclusive. Agradeço de uma forma especial a senhora Cláudia Tobias, que sempre me socorre quando peço socorro para ela. É quando eu me vejo no mato sem cachorro, aí eu recorro a ela. Ela está sempre disposta a me ajudar. É uma batalhadora incansável. Também a equipe de veterinários da faculdade, que atende com muita presteza, sempre que recorro a eles, que é com muita frequência que faço isso. A doutora Kelly e a equipe. Eu já fiz várias coisas na vida, mas eu garanto que a melhor coisa que eu fiz e faço é justamente o que eu faço agora. Tentar ajudar os animais. É muito gratificante. É a maior recompensa que a gente tem de ver um animal colocado numa boa família, ou quando não consegue doar, permanece comigo. O protetor recupera a saúde dos animais recolhidos do abandono, tenta recuperar a saúde e tenta doar. Quando não, como eu disse, acaba ficando com a gente, daí a quantidade que vai aumentando. A gente, muitas vezes, é surpreendido vai fazer um atendimento, imaginando uma coisa, a diversificação de ocorrência chega a ser interessante. Eu vou contar para vocês um dos casos, entre tantos. Eu fui chamado para socorrer um cachorro que estava preso dentro da residência há vários dias, ia no vitrô da casa pedir socorro, pedir ajuda para os transeuntes. Então me chamaram para ir ver. Depois de 3 ou 4 dias que eles estavam lá, eu chamei a polícia para abrir a porta, não tinha ninguém na casa, e o cachorro me esperou na porta, ele não saiu, ele ficou parado na porta me olhando. Aí ele virou e me convidou para entrar. Passamos pela sala, um corredor, chegou na porta do quarto, ele parou e ficou olhando para mim, como quem diz, e agora, cara, o que você vai fazer? Né? Eu entrei, encontrei a mulher morta, deitada num estrado sem cama. Essa é uma das muitas ocorrências assim, diferentes, né? Que a diferença de uma para outra é incrível. E a gente não atende só ocorrência com cachorro, com gato. Todos os protetores de animais têm esse tipo de acontecimento. Eu já passei por pássaros, cachorro e gato, que é muito comum, lobo-guará, irara, cavalos, até 2 leões que foram abandonados pelo circo. Até isso. Então, é o que eu tinha que dizer para vocês. Eu não sou orador, eu só dou um recado. O que eu posso fazer, eu vou continuar fazendo. Não, nada vai me deter. Eu sou muito jovem para me acomodar. Eu tenho só 82, dá para fazer alguma coisa ainda.
Muito obrigado a todos. Muito obrigado. A vereadora Laíde das Graças Simões também será homenageada por Alessandra e Adriana. Por favor, vereadora. Para o encerramento desta sessão, o presidente vereador Lucão Fernandes. Quero agradecer mais uma vez o Mariel, que veio representar o prefeito municipal. Agradecer também a doutora Maria Alice, da Defensoria Pública, e doutora Ariadne Leopoldini, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Ivone, o chefe veio junto lá, está ali acompanhando, Vanberto, vice-presidente da CISC, e o Fernando, diretor do Departamento de Defesa Animal da Prefeitura, muitos anos lá, né, Fernando? Parabéns pelo brilhante trabalho que você vem desenvolvendo ao longo desses anos. O senhor pode não ser um bom orador, viu, seu Enio? O senhor falou lá que o senhor não é um bom orador, né? O senhor pode até não ser um bom orador, mas um protetor por excelência. Né? Com certeza, vocês também que estão aqui, levem com vocês a minha admiração. E o que depender aqui da Câmara Municipal, Laíde, nesse brilhante trabalho que vocês desenvolvem, nós estaremos sempre aqui de portas abertas. Isso nós queremos deixar também, doutor Ariadne, a Ordem dos Advogados do Brasil, a Câmara de Portas Abertas para vocês, Defensoria Pública, Prefeitura Municipal, a CISC. E agradecendo a presença de todos que compareceram a esta sessão solene, esta presidência deixa registrado que a Câmara Municipal muito se orgulhou em promover uma solenidade como esta, tão repleta de significados, grandezas, e de poder render as justas homenagens que aqui foram prestadas a Sônia Regina Biagio Rocha, protetora de animais do ano 2019, e ao senhor Enio Malachini, protetor de animais, homenageado do ano. E quero deixar também a sala da presidência à disposição de vocês para receber os cumprimentos, e nós damos por encerrada esta maravilhosa sessão solene. Muito boa noite a todos.